Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema O Caminho da Restauração. Eu quero ler com os irmãos um texto que está ali em 2 Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler dos versículos 3 até o 5. Está escrito assim: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amados, esse texto aqui ele nos ensina como nós devemos guerrear as nossas guerras, né? Lutar as nossas guerras. E hoje eu quero trazer um pensamento aqui com os irmãos a respeito da restauração que Cristo Jesus tem para nós. Em Cristo, nós recebemos uma plenitude de vida. Por estarmos em Cristo Jesus, nós recebemos a plenitude da vida de Cristo. E para nós acessarmos essa plenitude, nós precisamos primeiramente crer, porque a nossa vida é pela fé. E precisamos passar pelo caminho da restauração. Seria bom se quando nós recebêssemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, instantaneamente todas as coisas mudassem na nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver as coisas, todos os nossos traumas, frustrações, decepções, de repente eles ficassem para trás, nós nem nos lembrássemos mais, mas não funciona assim, né, amados? Nós recebemos a Cristo Jesus pela fé como nosso Senhor, como nosso Salvador, e devemos continuar a viver nele pela fé. E devemos aprender a trilhar o caminho da restauração. Tem um texto de Hebreus que fala que, lá em Hebreus 10:14, que o sacrifício de Jesus, ele foi perfeito uma vez por todas, aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Se é aqueles que estão sendo santificados, é aqueles que estão passando pelo processo da santificação. E nesse processo de santificação inclui a nossa restauração. Amados, todos nós passamos circunstâncias na nossa vida, circunstâncias abusivas que geraram traumas, circunstâncias desafiadoras, frustrantes, decepcionantes. Todos nós enfrentamos isso, seja nos relacionamentos, seja nos negócios, seja na vida profissional. Em várias áreas da nossa vida, nós passamos por experiências ruins. E essas experiências ruins que nós enfrentamos, elas produziram em nós fortalezas. O que são fortalezas? São formas de ver as coisas. Uma pessoa que é abusada por um bom tempo da sua vida, ela vai ter estruturas de pensar, estruturas de ver a vida, estrutura até mesmo de como se relacionar com Deus, que precisam ser destruídas para que se estabeleça a forma correta, que é a forma divina. Por quê? Porque algo ruim, algo terrível como um abuso, seja abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, seja qual for o tipo de abuso, isso gera na pessoa traumas e estruturas mentais que precisam ser o que? Destruídas pela verdade de Deus. Por quê? Porque a forma que a pessoa começa a ver a vida dela está fundamentada naquela experiência ruim que ela teve. Isso vale para tudo na nossa vida, amados. Tudo, tudo. As experiências, sejam elas boas ou ruins, elas geram estruturas de se pensar, estruturas de analisar a vida, estruturas de ver a vida, como que a vida é. Se alguém cresceu num ambiente, hoje em dia é difícil, né, encontrarmos alguém assim, mas ainda existe.
Se alguém cresceu num ambiente favorável, ou seja, num ambiente em que é ensinado a palavra de Deus, num ambiente de paz, de harmonia, que a criança vê os pais se amando, se dedicando um ao outro, essa criança vai recebendo estruturas e formas de pensar que vão se transformando em fortalezas do bem, vamos colocar assim, que são as boas fortalezas. Agora, a maior parte das pessoas que nós conversamos, que nós conhecemos e até mesmo nós, muitas vezes crescemos em ambientes extremamente desafiadores, em ambientes que foram assim de caos, de confusão, e aquilo foi gerando algo na nossa mente e no nosso coração. E amados, o Senhor deseja trazer uma restauração completa para que a gente possa desfrutar da vida que Ele tem. Quantas pessoas não conseguem ter um relacionamento saudável, seja com o cônjuge, com os pais, com irmãos na igreja, com os filhos, não consegue ter um relacionamento saudável, por quê? Porque as fortalezas que estão comandando a mente e o coração daquela pessoa são fortalezas forjadas em situações ruins. São fortalezas formadas por causa de experiências terríveis que aquela pessoa teve. Amados, o Senhor deseja trazer a restauração completa. O Senhor deseja curar a nossa mente e o nosso coração. O Senhor anseia vir com rios de água viva, limpando, purificando, destruindo essas fortalezas ruins que foram construídas ao longo do tempo e que muitas vezes têm nos impedido de viver o melhor de Deus para nós hoje. Por quê? Porque nós ainda estamos fundamentados nessas fortalezas. Ainda estamos olhando a vida a partir dessas fortalezas. E olha o que a Bíblia nos diz aqui, que embora nós vivamos como homens, ou seja, como seres humanos, nós não lutamos segundo os padrões humanos. Ou seja, nós não vamos usar as armas naturais, as armas dessa terra aqui, as armas da intelectualidade humana. Não, nós vamos usar as armas que não são humanas. Pelo contrário, são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E para nós conseguirmos usar essas armas poderosas em Deus, amados, nós precisamos primeiro admitir que aquelas experiências ruins que nós enfrentamos, elas geraram algo que ainda tem influência em nós nos dias de hoje. Nós precisamos admitir isso. Quantas estruturas de orgulho, de soberba, quantas estruturas de ganância, quantas estruturas de medo, quantas estruturas que ainda governam a nossa vida, estruturas, ou seja, fortalezas que foram formadas na nossa mente e no nosso coração como resultado das experiências ruins que nós tivemos ao longo da vida. E aí nós precisamos admitir isso, precisamos reconhecer isso. Quantas fortalezas de desejo de aprovação, de senso de superioridade ou de inferioridade, quantas coisas, amados, que nós precisamos admitir. E admitir para quem? Para Deus. Primeiro para nós mesmos, porque muitas vezes nós não queremos admitir para nós. E aí nós precisamos admitir para nós mesmos. Isso aqui são estruturas de orgulho, ou isso aqui são estruturas de senso de inferioridade ou superioridade. Ah, isso aqui são estruturas de ganância, isso aqui é uma necessidade de aprovação. Por quê? Porque fui tão abandonada na minha vida, fui tão rejeitada na minha vida, tenho essa necessidade de ser aprovada. Sabe, amados, todas essas coisas são exemplos. E muitas pessoas estão vivendo, muitos amados irmãos, estão vivendo prisioneiros dessas fortalezas. O que são essas fortalezas? São formas de pensar que estão firmes ali e que decidem como que a pessoa vai fazer suas escolhas nos dias de hoje. Então, às vezes a pessoa, ela sofreu coisas
recorrentes ao longo da vida, circunstâncias, violência, enfim, muitas coisas que vieram junto com ela, com a sua experiência de vida, e aí hoje ela está com Cristo, ela tem uma nova vida, ela tem um novo estilo de vida, mas ela não consegue desfrutar desse novo estilo de vida. Por quê? Porque ainda está sendo influenciada, governada por aquelas fortalezas que foram formadas no passado. E essas fortalezas, elas precisam ser destruídas. E para que elas sejam destruídas, o primeiro passo é que nós precisamos reconhecer. Precisamos admitir. E isso exige de nós o quê? Humildade. Rendição. Para que nós possamos admitir. Amados, não é fácil nós, de repente, olhar para dentro da nossa mente, do nosso coração e reconhecer estruturas de orgulho, estruturas de ganância, estruturas de uma necessidade de aprovação. Não é fácil isso, mas nós precisamos, se de fato nós queremos passar pelo caminho da restauração. E olha o que a Bíblia nos diz, que nós destruímos, ou seja, essas fortalezas são formas de se pensar, formas de ver a vida que estão enraigadas na nossa mente e no nosso coração, que muitas vezes nos impede de agir conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque ainda estamos prisioneiros dessas fortalezas. Daí veja o que a Bíblia nos ensina, como que nós vamos destruindo essas fortalezas. Destruímos o que? Argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Normalmente, essas formas, essas fortalezas que ainda têm lugar na nossa vida, que ainda influenciam as nossas decisões, a nossa forma de viver, são o quê? São argumentos que se levantam, são pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. O que significa isso? São formas de ver a vida que são contrárias à palavra de Deus, que são contrárias à verdade de Deus. Ou seja, estruturas de medo, por exemplo. Pessoas que vivem aprisionadas sempre com receio, sempre com medo, medo de serem reprovadas, não falam algo porque, se eu falar isso daqui, talvez aquela pessoa me rejeite, porque eu vou falar o que eu penso, ou não, meu Deus, se eu falar isso aqui, não vou ficar quieto. Pessoas que vivem assim, sempre amedrontadas, com receio nos relacionamentos, andam sempre assim, vamos colocar um linguajar bem popular, pisando em ovos, né? Aquelas pessoas que vivem assim. Amados, o que nós precisamos? Primeiro, reconhecer isso, ou seja, há essa estrutura de medo, às vezes é a estrutura da necessidade da aprovação, precisa reconhecer isso e destruir esses argumentos. Não, você não precisa ter medo. Por quê? Porque o perfeito amor de Deus expulsa todo medo. Você não precisa viver buscando a aprovação das pessoas, seja dos seus pais, seja do seu cônjuge, dos seus filhos, seja de quem for. Você não precisa buscar a aprovação deles. Você só precisa estar em paz com Deus. Com Deus. Você não precisa buscar a aprovação das pessoas. Você precisa viver a tua vida com Deus, uma vida de paz, de fé na suficiência de Cristo Jesus. Uma vida de retidão, de justiça, a vida que o Senhor conquistou para mim e para você. E vai destruindo esses argumentos. Mas se você falar isso, nossa, aquela pessoa talvez não vai gostar, aquela pessoa vai te rejeitar. Não, começa a falar assim, eu não vou viver governado pelo medo, eu não vou viver governado pelo desejo da aprovação ou pelo medo da reprovação, eu não vou viver assim. O Senhor, com o seu perfeito amor, expulsa o medo da minha vida e eu posso viver em paz. Eu posso expressar a minha opinião, sempre com mansidão, com sabedoria, com discernimento, mas eu posso falar, eu não preciso temer a desaprovação. Estou só dando um exemplo aqui, né, amados? Mas nós podemos trazer exemplos para a vida inteira. Pessoas que tiveram experiências ruins, por exemplo, na sua vida financeira, a vida inteira tendo experiências ruins, tendo um formato de viver ruim ou liberação de palavras sobre a vida da pessoa, você nunca vai dar em nada, você nunca vai conquistar nada, você nunca vai fluir. E a pessoa agarrou aquilo para si e está ali na sua mente, no seu coração. São fortalezas que precisam ser destruídas.
e nós precisamos levantar a nossa voz. Quando eu falo levantar a nossa voz, amados, é de fato crer na palavra de Deus, sabe? Declarar as verdades de Deus. O Senhor é aquele que provê todas as coisas para mim. Em Cristo Jesus eu já fui completamente enriquecida de todas as coisas. O Senhor é a minha provisão. Nele eu sou mais do que vencedora. Sabe, amados, é aprender a guerrear as nossas guerras. Né? Nós não podemos ficar prisioneiros dessas fortalezas que foram construídas por causa das experiências que nós tivemos. Nós precisamos nos levantar em fé no poder de Deus, na suficiência de Cristo Jesus e receber a cura que Ele tem. E claro, quando nós tivermos alguém de confiança, isso é bom. Quando temos alguém de confiança, um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo de confiança que nós podemos nos abrir, que nós podemos desabafar. Isso é maravilhoso, por quê? Porque lá em Tiago 5,16 fala que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós seremos curados, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Isso é uma outra coisa, uma outra forma de nós trilharmos o caminho da restauração. Se encontrarmos alguém que seja um irmão em Cristo, que de fato é irmão em Cristo, porque nos dias de hoje tá um pouco difícil, né? Nós precisamos ter cautela nisso, amados. Mas se encontrarmos alguém que de fato é o irmão ou uma irmã em Cristo Jesus, firmado no Senhor, que possa nos ouvir e orar conosco, isso é libertador, isso é restaurador, isso traz cura, porque muitas vezes nós só precisamos desabafar, só precisamos falar sobre aquilo que nós enfrentamos. E às vezes a outra pessoa não precisa falar nada, ela pode só ouvir e orar. Ouvir e orar, a oração do justo é viva, poderosa e eficaz. Amados, esse é o caminho da restauração que Deus tem para mim e para você. O Senhor deseja que nós vivamos a restauração que Cristo Jesus já conquistou para nós, mas nós precisamos estar dispostos a reconhecer essas fortalezas que são fortalezas destruidoras, que estão alinhadas ainda às coisas passadas e que estão influenciando a nossa vida hoje, estão governando as nossas decisões hoje, estão governando os nossos relacionamentos, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas hoje. Nós precisamos reconhecer isso e precisamos nos levantar em ousadia, admitindo, Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu reconheço que existem fortalezas de orgulho, eu reconheço que existem fortalezas de egoísmo, eu reconheço que existem fortalezas de ganância, reconheço que existem fortalezas de medo, reconheço que existem fortalezas de senso de superioridade ou inferioridade, reconheço que existem fortalezas de inveja ou então fortalezas, seja qual for, amados, qual for aquilo que você viveu, pessoas que enfrentaram uma vida cheia de violência, né, e acaba gerando uma ira, uma irritabilidade, até mesmo um senso de violência, sabe? Reconhece diante do Senhor, admite diante do Senhor, Senhor, eu não quero mais isso. Eu reconheço que isso tem me alimentado, isso tem influenciado a minha vida e eu não quero mais viver assim. Eu quero que o Senhor mesmo venha e destrua todas essas fortalezas e construa novas fortalezas, fortalezas do céu, fortalezas nas quais o Senhor habita e o Senhor reina. E o Senhor vai influenciar a minha vida através da sua verdade, do seu espírito, do seu poder. Ah, amados, eu quero encorajar você. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração e mostrar quais são as áreas da sua vida que você tem vivido, influenciado por fortalezas ruins, destrutivas, que foram formadas ao longo da sua vida e que hoje o Senhor quer trazer à tona para destruir cada uma dessas fortalezas. Eu oro mesmo para que o Espírito Santo traga à sua mente e ao seu coração quais são essas fortalezas, quais são essas mentiras que você ainda tem acreditado, porque essas fortalezas são mentiras, enganos que se estabeleceram na sua mente, no seu coração e que muitas vezes têm impedido você de viver a plenitude da vida que Cristo conquistou para você. Eu oro mesmo para que o Senhor traga a sua mente e ao seu coração e você abra totalmente
você se abra totalmente ao Senhor e deixe Ele mesmo vir e destruir tudo isso. E destruir tudo isso em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Ai, Espírito Santo, seja livre. Traz mesmo à nossa mente, ao nosso coração, quais são essas estruturas, essas formas de se pensar, essas fortalezas que ainda têm governado a nossa mente, que ainda têm influenciado a nossa vida, mas que são fortalezas ruins, fortalezas de mentira, de engano, fortalezas que foram construídas por causa de experiências ruins. Traz a nossa mente, Pai. Nós queremos abrir mão delas, nós queremos receber plenamente o poder do Senhor, a vida do Senhor, a verdade do Senhor, destruindo todas essas fortalezas. Pai, nós queremos viver a partir do seu Espírito, da verdade que vem do Senhor. Nós queremos as fortalezas divinas, as fortalezas do céu, em que o Senhor reina, que o Senhor governa, que o Senhor libera vida. Ah, Senhor, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente nesse momento e te damos total liberdade, Espírito Santo. Ilumina os olhos do nosso coração, ilumina os olhos do nosso entendimento. Nós queremos sim a restauração completa no Senhor. Não queremos ser prisioneiros do egoísmo, do orgulho, da ganância, da soberba. Não queremos ser prisioneiros da inveja, não queremos ser prisioneiros da violência, da imoralidade. Não queremos ser prisioneiros dessas coisas, Senhor. Nós queremos levar cativo todo pensamento ao Senhor, em obediência ao Senhor, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, seja livre nas nossas vidas. E eu oro mesmo pela vida dos meus irmãos, aqueles que têm vindo agora na mente deles, quais são as fortalezas que ainda têm governado a vida deles. Pai, eu oro para que eles sejam fortalecidos com a força do poder do Senhor, e eles possam admitir, reconhecer e se entregar ao Senhor em completa humildade, em humilhação ao Senhor, se rendendo ao Senhor, se arrependendo e recebendo do Senhor a cura, a restauração, o poder, a vida que vem por meio do teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, amados, recebam toda a cura, todo o poder, toda a restauração que vem por meio de Cristo Jesus. O Senhor tem vida e vida completa para nós. Vida e vida completa. Muitas vezes o diabo vem para roubar, matar e destruir aquilo que o Senhor quer construir em nós. Não retroceda, não volte para trás. Olhe fixamente para Cristo Jesus e deixa Cristo curar a sua vida, restaurar plenamente a sua mente, o seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.